A demissão mais aguardada do futebol brasileiro nos últimos tempos, Fernando Diniz não é mais técnico do Cruzeiro. Vamos falar sobre isso. Já faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, se inscrever, comentar, tudo o que você faz, porque é o tema do vídeo de agora. Para quem não sabe, na manhã desta segunda-feira, o Cruzeiro, via mídias sociais, via redes sociais, agradeceu o trabalho do Fernando Diniz, da comissão técnica, e anunciou que ele estava demitido e que o clube será dirigido interinamente por Wesley Carvalho, dando assim final à passagem de Fernando Diniz pela Toca da Raposa e concretizando uma demissão das mais aguardadas e já sabidas dos últimos tempos do futebol brasileiro, talvez no século do futebol brasileiro, que é o Cruzeiro demitir Fernando Diniz. Isso estava muito na cara, desde o fim do Brasileirão do ano passado, que a diretoria do Cruzeiro não tinha nenhuma convicção, zero convicção em manter o Fernando Diniz no Cruzeiro. Antes da gente começar o vídeo, não estou dizendo que a demissão é injusta. Muito pelo contrário, acho que a demissão é justa. A passagem do Fernando Diniz pelo Cruzeiro foi péssima, péssima em todos os níveis de resultado, em nível de atuação, de postura do time, e no ano de 2025, mesma coisa, o time não melhorou, talvez tenha até evoluído, tenha piorado, então a demissão é justa. Quando chega nesse momento em que diretor perde confiança no jogador, o diretor olha e vê que o treinador... diretor perde a confiança no treinador, o diretor olha, vê que o treinador não consegue fazer os jogadores renderem mais, beleza, tem que demitir mesmo. Mas o questionamento é, precisava gastar a pré-temporada? Precisava jogador ser contratado com aval do Fernando Diniz ou com o pedido do Fernando Diniz? Precisava jogador ir para o Cruzeiro a partir de contato e relação com o Fernando Diniz? Precisava disso? O Cruzeiro, em que momento, desde o último dia do Campeonato Brasileiro, em que momento, desde o dia 8 de dezembro, a direção do Cruzeiro teve convicção no trabalho do Fernando Diniz? Você viu dizer que a diretoria deixou o Fernando Diniz porque confiava nele, porque acreditava na capacidade dele em fazer o cenário mudar? E isso se perdeu em 3 jogos? E isso acabou em 3 jogos, um empate, uma derrota e uma vitória no Campeonato Mineiro? Você viu dizer que havia convicção ali? Com todo o carinho, eu, enquanto crítico, enquanto analista, não consigo ver nenhuma verdade nisso. Precisamos voltar ao último dia do Brasileirão, dia 8 de dezembro. O Fernando Diniz, pós-última rodada, o Fernando Diniz tem a informação de que, inclusive é perguntado na entrevista coletiva, se ele estava sabendo que ele seria demitido. E o Fernando Diniz dá um justo e correto desabafo, dizendo que era uma falta de respeito ele ser demitido, a imprensa saber antes dele, ser comunicado para ele, ser falado isso para a imprensa e para ele ser dito que ele ia continuar, que o trabalho ia seguir. O desabafo do Fernando Diniz ali era justíssimo, porque todo mundo tem o direito de demitir quem quer que seja. Mas tem um pouquinho de ritual, tem um pouquinho de respeito a quem está sendo demitido. Chega, bota numa sala e fala, tentamos, não deu certo, eu tô te mandando embora por isso, por aquilo. Ou então não fala nada, fala, tudo bem, boa tarde, o senhor a partir de amanhã o senhor não precisa vir, que o senhor está mandado embora. Não precisa nem falar o motivo, mas você precisa comunicar a pessoa. Então o desabafo do Fernando Diniz era correto. E aí o que foi feito depois? Misteriosamente, depois do desabafo do Fernando Diniz, no dia seguinte, o Cruzeiro dizendo que o Fernando Diniz estava mantido e tocaria o planejamento e a condução para o ano seguinte. A partir deste momento, você só pode manter um treinador ou qualquer pessoa num cargo de confiança se você confiar na pessoa. E a confiança da pessoa não se esvai, não acaba com 3 jogos.
Você querer me convencer que isso tinha sentido, você bancar o Fernando Diniz pós-desabafo e depois você demiti-lo com 3 jogos, em que você não faz pré-temporada, em que você joga com time misto em um jogo, em que você tem 4, 5 titulares novos, 3 titulares novos, em que você traz mais 6, 7 reforços para o trabalho, você dizer que a sua convicção, a sua confiança se esvaiu em 3 jogos, não dá, né? Não dá. Repito, o Cruzeiro tinha todo o direito e todos os argumentos para demitir o Fernando Diniz pós-Campeonato Brasileiro. Agora, você voltar atrás porque o seu treinador deu um justo desabafo e você está com receio da repercussão, ou você ficou constrangido em demitir depois de ouvir umas verdades ditas pelo treinador, o Cruzeiro não pode ser administrado assim. O Cruzeiro é muito grande para ser administrado assim. O que o senhor Alexandre Matos vai falar sobre isso? O que o dono do Cruzeiro vai falar sobre isso? E que é ainda mais preocupante, porque quando você toma decisões dentro do ambiente de clube associativo, que o presidente ou o diretor de futebol depende de voto de sócio, toma pressão para tomar as decisões, eu até entendo. Agora, quando o cara é o dono, ele é o dono do departamento de futebol do Cruzeiro, ele tomar decisão com medo de repercussão, com receio do que vão falar, constrangido por ter sido constrangido pelo desabafo do treinador, o Cruzeiro não pode ser administrado assim. A demissão tem todos os argumentos para tal. Agora, da forma como foi feito, e você perder, entre aspas, a convicção com 3 rodadas, com um empate, uma vitória, um empate, uma derrota, não tem nenhum cabimento, não tem nenhum argumento. Eu quero ver quem vai perguntar isso para o Alexandre Matos, quem vai perguntar isso para o Pedrinho. Porque não tem nenhum cabimento você manter o treinador de forma consciente no dia 8 de dezembro e depois de 10 dias de pré-temporada, 10 dias e 3 jogos, você entender que não dá mais para ele. Com todo carinho, para mim o Cruzeiro não pode ser administrado desse jeito. E repito, a demissão do Fernando Diniz neste trabalho é justa, mas dessa forma fica muito ruim a gente imaginar que o Cruzeiro está sendo tocado da forma que o Cruzeiro merece ser tocado. Quero te ouvir, o que você tem a dizer? Diz aqui embaixo nos comentários. E no mais aqui, faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT, deixar like, se inscrever, comentar, curtir, compartilhar. A qualquer momento a gente volta com mais um vídeo. Um abraço, tchau!